Primeira carta de João, capítulo 2, dos versos 18 até o 29, eu vou ler na Nova Versão Internacional, para nós meditarmos nessa noite. Eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre como obter proteção bíblica contra os enganos desse mundo. Diz assim o texto da palavra de Deus: Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escreva estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos a confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Até aqui. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela noite que o Senhor nos tem dado. Obrigado pelo dia. Obrigado porque pela manhã pudemos realizar um momento de culto com a parte da tua igreja aqui reunida. E agora à noite, Senhor, outra parte do teu povo se reúne no mesmo lugar, com o mesmo coração, com a mesma intenção de alma, para cantar os mesmos louvores, ler a mesma palavra, ouvir o mesmo sermão, ser aquecido pelo mesmo evangelho. Porque nós sabemos, Deus, que isso não é uma mera repetição. Isso é o poder do Senhor nos fortalecendo, derramando graça sobre as nossas vidas. Por isso, Deus, assim como o Senhor tem sido gracioso conosco no decurso de todo esse dia, na verdade, no decurso de toda a nossa vida, pedimos que nesse momento agora, Senhor, que nós estamos aqui reunidos para bendizer o teu santo nome, que o Senhor fale conosco nas Escrituras, que ao meditarmos na sua palavra, o teu querer se manifeste a nós, sejamos moldados, confrontados e transformados para a glória do teu nome em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero fazer uma pergunta para você. Como você tem crido no cristianismo? Quais são as bases da sua fé? Eu acredito que todos que aqui estamos temos fé em Deus. Todos que aqui estamos cremos que há um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Todos que aqui estamos, de uma certa forma, somos teólogos, temos um pensamento acerca de quem Deus é e acerca daquilo que Deus faz. Mas como isso tem influenciado a nossa vida? Como é a nossa fé em Cristo Jesus? Como é a sua fé particular em Cristo Jesus? Você é daquele tipo de crente que consegue discernir aquilo que é verdade daquilo que é mentira? Quando se refere à teologia, quando se refere à fé, quando se refere à pessoa de Deus, quando se refere ao Salvador Jesus Cristo? Você é desse tipo de crente? Ou você é daquele que qualquer coisa que se chame Deus, não, a pessoa falou em nome de Deus, está valendo, pastor. Você é daquele que diz, não, todos os caminhos levam a Deus. Esse é o teu tipo de cristianismo? Esse é o teu tipo de fé? A gente precisa pensar nessas coisas. Por quê? Porque hoje nós temos vivido um tempo onde a disseminação de mentiras se dá em todas as instâncias
e de todas as formas e em todas as áreas. Eu acredito que talvez o evento mais famoso com respeito a isso sejam as tão faladas fake news, que são notícias falsas, que têm sido distribuídas aos quatro ventos. Mas isso não é uma exclusividade do ambiente político, não é uma exclusividade de ambientes de empresas ou de negociatas. Isso não exclui a fé. Na fé também tem muitas fake news. É fato que não podemos dizer que hoje haja mais heresias do que em outros tempos. Pelo contrário, eu acredito que nós temos heresias que já se perpetuam há séculos. Nós temos, por exemplo, as cartas do apóstolo João às igrejas do Apocalipse, corrigindo heresias, falando que tinha irmãos ali que suportavam heresias. Mas é fato que hoje em dia, no nosso tempo, nós temos um acesso a isso de uma maneira esplêndida, como em nenhum outro tempo nós podemos perceber isso em toda a nossa vida. Nós temos uma facilidade, com um clique você ouve um sermão, seja de quem for. Com um clique você ouve uma palestra, com um clique você ouve uma música, com um clique você acessa algo que pode transformar o seu coração de qualquer forma. Nós temos hoje vários pregadores, pastores, pastoras, líderes espirituais e um monte de outros famosos da fé que têm espalhado heresias aos quatro ventos. E o pior de tudo isso é que muitos têm sido enredados pelas suas mentiras ardilosas. A gente tem visto crescer o movimento dos desigrejados. A gente tem visto crescer o movimento daqueles que cada dia vão numa igreja. Então ele ouve um pouquinho aqui, ele ouve um pouquinho ali, ele ouve um pouquinho lá. Esses dias eu ouvi um sermão do reverendo Augusto Nicodemos. Gosto muito dos sermões do reverendo Augusto Nicodemos. E ele disse que ele estava pregando numa convenção e uma irmã chegou para ele, cumprimentou: o reverendo Augusto, que alegria tê-lo aqui. Queria que o senhor soubesse que o senhor é um dos dois pregadores que eu mais amo em toda a minha vida, que eu mais gosto de ouvir, o senhor e o Edir Macedo. Augusto Nicodemos falou: mas como? O que o Edir Macedo fala é totalmente diferente do que eu falo, o que eu falo é totalmente diferente do que ele fala. A grande verdade é que essa senhora não entendia absolutamente nada, nem do que o Augusto falava, nem do que o Edir falava. Ou seja, falava de Jesus, falava de Deus, para ela estava valendo. Nós temos vivido dias em que muitos crentes não têm sabido discernir a verdade de Deus da mentira. Será que nós estamos vacinados, eu e você, que aqui estamos, as pessoas que estão nos assistindo, seja onde elas estiverem, contra os perigos da mentira e do engano, contra as heresias que nós temos visto pregar nos nossos dias? E é nesse sentido que o sermão de hoje continua podendo nos ajudar. É nesse sentido que esse texto da palavra de Deus pode nos ajudar com respeito a nós entendermos acerca de quem Deus é. Isso é muito importante, irmãos. Porque Deus, quando ele se revelou a Moisés no Antigo Testamento, ele falou algo fantástico acerca do seu caráter, que eu e você precisamos pensar e que está em vigência até hoje. Deus não mudou, Deus não se atualizou, não ficou mais legalzão, não tem aquela ideia de que cortou o cabelo, fez uma trança, alguma coisa assim. Tem gente que acha que Deus deu uma modernizada. Não, ele continua sendo o mesmo Deus. Quando Moisés chegou até Deus, naquela experiência maravilhosa, diante da sarça, e Deus foi levantar Moisés para que ele fosse libertar o povo do cativeiro egípcio, Moisés fez uma pergunta: Senhor, eu vou dizer para Faraó que o Senhor mandou tirar todo o povo daqui. Faraó vai dizer: quem que é você? Quem que mandou você vir aqui? Quem que eu vou dizer? O que eu vou dizer para Faraó? Quem mandou vir? Deus faz uma revelação fantástica acerca daquilo que ele é. Deus falou assim para Moisés: vai lá e diz para Faraó: eu sou o que sou, te enviou. Perceba, Deus não falou para Moisés assim: vai lá e diga que eu sou aquilo que você quer que seja, ou eu sou aquilo que o Faraó imagina, ou eu sou aquilo que o Faraó quer que eu seja, ou eu sou aquilo que as pessoas constroem nas suas mentes. Deus não disse isso. Deus deixou bem claro: eu sou aquilo que eu sou. Hoje nós temos percebido que muitas pessoas têm trazido à tona um Deus que é diferente do Deus das Escrituras. Um Deus moldado às suas mentes, moldado aos seus vícios, aos seus desejos, às suas vontades. Um Deus que não tem nada a ver com o Deus das Escrituras. Será que nós estamos vacinados
conhecendo quem é o Deus das Escrituras, para que nós saiamos dessa vida de enganos, para que a gente entenda um pouco mais o porquê que esse texto pode nos ajudar nessa caminhada. Depois de algumas profundas exortações que João faz aqui na primeira carta, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode ir dando uma olhada. Nós estamos aqui no meio, no finalzinho do 2º capítulo, então foram poucos versículos, apesar de muitos sermões. Esse é o 7º sermão nessas cartas de João. Então, depois de profundas exortações que João faz acerca da pessoa de Jesus, do caráter do Pai, ali no capítulo 1, dizendo que Jesus é o Filho encarnado de Deus, Ele é aquele que veio de verdade, que o Pai é luz, que nele não há treva alguma. Depois de João falar da maravilhosa graça do Senhor em perdoar pecados e fazer a advertência contra o perigo do amor ao mundo, agora João faz uma advertência bastante interessante para mim e para você. João traz aqui praticamente um sinal de alerta. Então ele fala quem é Jesus, fala quem é o Pai, fala da graça salvadora, do perigo de amor ao mundo, e parece que ele finca uma placa de alerta dizendo o seguinte: filhinhos, esta é a última hora. Antes dele dar continuidade nos seus assuntos, ele fala: nós estamos na última hora. Mas o que será que João queria dizer quando ele traçou, quando ele fez essa afirmação? Será que ele cria que estava vivendo os últimos dias da humanidade ali, no seu tempo? É importante a gente lembrar que o texto foi escrito por volta dos anos 90 a 95 da era cristã. Tem muita gente que imagina que a Bíblia foi escrita ontem à tarde, num laptop, que Deus mandou um e-mail e caiu na sua caixa aí de e-mail. Tem muita gente que cai no spam, ele joga fora, ele nem lê o texto, né? Mas tem gente que acha que a Bíblia foi escrita ontem à tarde. Esse texto foi escrito no primeiro século da era cristã, quando havia uma grande perseguição sobre o povo de Deus. Se João pensasse assim, ele teria errado na sua percepção? Será que eu e você podemos abrir as nossas Bíblias hoje e lemos esse texto como se ele tivesse sido mandado pelo WhatsApp ontem à tarde para nós? A gente lê: nós estamos na última hora, e nós imaginamos que nós agora que estamos nessa última hora. Será que é isso que o texto está dizendo para nós? A ideia dos últimos dias e da última hora aparece ao longo de toda a Bíblia, irmãos. Ela não é uma ideia nova para João. Quando João fala disso, João tem em mente aquilo que toda a Escritura fala acerca da última hora. Apesar que nem sempre ela tem o mesmo significado. No pensamento bíblico, a última hora representa o fim de uma idade e o começo de outra. Não é só um tempo de finalização, mas é também um tempo de recomeço. É uma última hora no sentido de que as coisas como são passarão, mas não leva o mundo rumo à destruição, e sim rumo a uma recriação. Em outras palavras, a última hora e os últimos dias não conduzem à extinção, mas sim à consumação. E isso estava na mente de João. Quando João faz esse alerta, isso é muito importante para nós. João não tinha a ideia de que o mundo iria acabar nos próximos segundos, nos próximos momentos que estava ali. Ele estava falando que havia uma grande transformação que estava por vir. Então João não estava querendo adivinhar datas, mas estava proferindo uma verdade muito importante. Quando João fala sobre a última hora, ele está falando que desde o momento em que Jesus proferiu o seu julgamento para com esse mundo, sua morte, sua ressurreição, nós já estamos vivendo a última hora. A última hora compreende todo um período de tempo entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Não importa qual seja a duração dessa hora em termos de tempo registrado em calendário. Segundo Warren Wiersbe, a última hora é um tipo de tempo e não uma duração de tempo. Então João está dizendo o seguinte: nós estamos vivendo um momento diferente na nossa história. Um momento que está entre dois grandes eventos. Um já ocorrido e outro que nós aguardamos. João está dizendo que desde a vinda do Salvador Jesus ao mundo, sua morte e ressurreição, nós estamos vivendo um período de tempo em que nós aguardamos uma grande mudança. Jesus trouxe a redenção, redimiu-nos do pecado, manifestou a nova vida
mas ele voltará para consumar tudo. As coisas voltarão a ser como no princípio, a perfeição da criação restaurada. E nós estaremos reinando com ele. Aleluia! É isso que João estava dizendo. É como se João estivesse dizendo o seguinte: irmãos, nós estamos vivendo o período onde nós estamos aguardando a volta do Senhor, quando ele restaurará todas as coisas. O teólogo Oscar Cullmann cunhou o termo que nós estamos vivendo o período do já e do ainda não. O que significa? O reino de Deus já veio, Jesus já veio a primeira vez, já implantou o reino, nós estamos vivendo nesse reino de Deus, mas ele ainda não está consumado. Ele voltará para consumar esse tempo. E é exatamente isso que João está dizendo. Nós estamos vivendo um período de expectativas, um período de mudanças. No entanto, não obstante a ser um período de esperança, também é um período conturbado, é um período de grandes lutas. Já sabemos da luta constante contra o pecado, mas esse tempo marca ainda uma outra luta. A luta contra os erros teológicos, a luta contra os enganos na fé, a luta contra as heresias, contra aquilo que tenta negar a Cristo como sendo o Filho de Deus, o Messias, o Senhor dos senhores, o próprio Deus que vem em carne. João estava dizendo, nesse período, depois da vinda do Salvador Jesus, até a volta do Salvador Jesus, que nós entendemos ser a última hora da nossa vida, muitos tentarão enganar vocês. Muitos tentarão desencaminhá-los. Muitos tentarão tirar vocês do caminho. Nós temos visto isso nos nossos dias, irmãos. Nós temos visto aí, falei pela manhã, de um menino pregador que está por aí, disseminando mentiras terríveis. Já disse que Jesus pecaria se ele estivesse no lugar de Adão. Já disse que a Bíblia não é a palavra de Deus. E a última do sabichão diz que Deus não controla o universo. Que se Deus controlasse, nós não tínhamos coronavírus, não tínhamos problema, não tinha crise. Ou seja, o Deus dele não é eu sou o que sou, é eu sou o que ele imagina. O Deus dele está de acordo com a ótica dele. Esses dias eu estava ouvindo uma palavra e com muita dor no coração. Um dos sermões mais profundos que eu ouvi em toda a minha vida foi ministrado pelo pastor Ricardo Gondim. Eu estava no seminário, formatura de seminário. Ele pregou em Juízes 17, a religião de Mica. Irmãos, que sermão fantástico. O homem tinha uma biblicidade profunda, ele mexeu com a gente. E quando acabou aquele sermão, nós estávamos ali, todos os seminaristas, todos os professores, os pais, amigos, parem, todo mundo de joelho no chão, orando, clamando a misericórdia de Deus. Mas nosso querido pastor Ricardo Gondim, eu oro pela volta desses irmãos, oro pela volta do Caio Fábio, oro pela volta desses irmãos, que o Senhor acorde esses irmãos. Quem não lembra aqui do sermão do Caio Fábio sobre Absalão, talvez o mais famoso de Caio Fábio, né? O drama de Absalão. Mas esses dias eu ouvi o pastor Ricardo Gondim dizendo assim: eu não consigo crer num Deus que é menos ético do que eu. Agora nós viramos a régua de medir Deus? Agora o nosso sistema de valores que vai definir quem Deus é? O que é a nossa ética, irmãos? A teologia é mãe da ética, já diz o reverendo Hernandes Dias Lopes. Será que nós estamos vacinados contra essas mentiras, que muitas vezes são ditas com sutilezas e com muito conhecimento? Uma das marcas da última hora é o surgimento dos anticristos, que tentam espalhar mentiras, erros, heresias e enganos que afrontam a pessoa de Cristo. Então, a proposta do sermão e esse texto nos traz a maneira como nós podemos nos proteger biblicamente contra os enganos desse mundo. Porque o anticristo já está aí, irmãos. Já está reinando, já está disseminando mentiras, já está tirando gente da igreja, já está causando estrago, já está fazendo gente apostatar da fé. Então, como nós podemos nos proteger? Em primeiro lugar, o texto nos dá 3 maneiras aqui de proteger. A primeira delas é reconhecendo a ação do anticristo. Olha o que nos diz os versos 18 e 19. Gostou da imagem, irmão? Olha, o anticristo quer fazer a gente escorregar. Quer fazer a gente tropeçar, a gente cair no mundo. Verso 18 e 19 diz assim:
Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Nessa parte, quando eu e o Lennon estávamos rabiscando sobre o sermão, eu falei, Lennon, agora vem aquela parte tipo reportagem do Globo Repórter. Os anticristos, quem são? De onde vêm? Para onde vão? O que eles pensam? Do que eles se alimentam? Isso a gente precisa saber. Porque João está dizendo aqui, quem é ou quem são essas pessoas a quem João chama de anticristos? No Apocalipse ele exemplificou melhor algumas questões sobre isso, colocando inclusive alguns ícones, chamando-os de bestas do Apocalipse. Ao que tudo indica, ele estava falando no primeiro momento da primeira besta sendo Nero e a segunda sendo Domiciano. Dois imperadores tiranos, malignos, que infligiram perseguições atrozes contra os cristãos. A saber, por exemplo, Nero, que colocou fogo num bairro da sua cidade, onde o seu povo morava. E alguns historiadores dizem que enquanto o bairro queimava, Nero estava ali no alpendre, na varanda da sua casa, tocando harpa, se divertindo, só para incriminar os cristãos, para perseguir aqueles que são da fé. Tito Domiciano levava os cristãos para as arenas, para que fossem comidos por feras, leões, tigres, destruídos pelos gladiadores. Colocava os cristãos no centro das arenas, irmãos. Os colocavam de joelhos. Levavam ali os algozes, com chumbo derretido nas mãos, e falavam para aqueles homens, negue o seu Jesus e você vai viver. Se você não negar Jesus, nós vamos derramar chumbo derretido na sua garganta. Muitos deles não negavam. E viam dois algozes e abriam a boca desses irmãos na fé, com ferros. E o outro derramava o metal quente, derretido na sua garganta. Eles morreram ali. Então João, ele identifica dois desses aqui. Paulo chega a dizer que o anticristo é tudo aquilo que se levanta contra Deus. Nós temos visto nos nossos dias. Há alguns anos, quando o movimento da escatologia estava com muita força, por conta dos assuntos fantásticos que havia, quem aqui tem uns 40 anos aí vai lembrar aí, que tivemos um tempo aí atrás aí que tinha o movimento da escatologia. Tudo quanto é palestra sobre escatologia gerava um medo no povo. O povo tinha medo de sair da igreja. Tinha gente que ouvia o sermão sobre escatologia e falava, não vou lá fora não, que o diabo está lá na porta, ele vai grudar em mim ali. A gente ficava apavorada. Surgiram livros, surgiram filmes. Não sei se você lembra daquela série Deixados para Trás. Tinha crente que assistia aquele negócio ali e acreditava mais naquela ficção do que na própria Bíblia. E vai ser assim. E surgiram livros de gente falando como ia ser. Também nessa época foram citados algumas pessoas como se eles fossem o anticristo. Alguns disseram que Maomé poderia sê-lo. Outros, Napoleão Bonaparte, Friedrich Nietzsche, Joseph Stalin, Adolf Hitler. Esse, a gente fica imaginando assim, ele passou perto. Se não foi, passou perto. E ainda nos últimos tempos, né, alguém vai lembrar do Mikhail Gorbachev. Já ninguém nem lembra mais do Mikhail Gorbachev, a maioria. Mas também foi colocado como sendo uma possibilidade de anticristo. Outros tantos falavam que o Papa poderia ser o anticristo. Ainda que esses homens se destaquem por vários aspectos, inclusive alguns pela sua malignidade. O que não dizer de Hitler, irmãos? O que não dizer daquilo que aconteceu naqueles campos de concentração? O conceito joanino vai muito além da personificação de uma pessoa, de um ícone. Esse aqui é o anticristo ou aquele. Estava lendo a revista, fazendo uma pesquisa, peguei uma revista super interessante de 2016.
Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos perguntando quem era o anticristo. Lá citaram que George Bush podia ser o anticristo. Outros falaram que o Arnold Schwarzenegger poderia ser, né? Hoje está mais derrubadão o Arnold Schwarzenegger. Já é um anticristo meio assim, tiozão já, né? Não é mais aquele fortão. Quem assistiu lá os filmes mais antigos do Schwarzenegger, do Exterminador do Futuro. O futuro chegou, ele já foi quase exterminado, né? Outros diziam ainda que poderia ser o Bill Gates, por causa do seu poderio econômico. A ideia de João vai muito além de uma pessoa. Anticristo é uma palavra que no Novo Testamento aparece somente nas cartas de João, mas expressa uma ideia bastante antiga. Por exemplo, o profeta Daniel descreveu o anticristo, inclusive usou como símbolo. Diz que o anticristo era um chifre. E chifre denominava poder, ou seja, era o príncipe que viria e tentaria governar no lugar de Deus, cuja característica principal era a guerra contra o povo de Deus, o desejo de ocupar o lugar de Deus. O Senhor Jesus expandiu essa compreensão no sermão escatológico, afirmando que antes do anticristo surgirão anticristos, falsos mestres apresentando-se em nome de Cristo, fazendo sinais e prodígios e enganando a muitos. Eu lembro-me aqui da oração de Martinho Lutero. Lutero pediu para que Deus livrasse o seu coração dessas fantasias, ainda que isso fizesse chover milagres. Essa era a palavra de Lutero. Me afasta dessas mentiras, Senhor, que eu não creia nisso, ainda que chova milagres. Ele ficaria com a palavra. Jesus ainda fez referência ao anticristo, chamando-o de o abominável da desolação, Mateus 24:15. O apóstolo Paulo chamou de o homem da iniquidade, o filho da perdição, o iníquo, 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 8. Quem é o anticristo? É aquele que vem no poder de Satanás, fazendo sinais, prodígios, falando mentiras e usando todo tipo de engano e injustiça para afastar o povo de Deus. Perceba que os conceitos vão muito além de uma personificação em si. Ainda que haja alguém com capacidade maligna extraordinária, e nós temos, irmãos, nós temos. Nós aqui nos lembramos muito bem de, há poucos anos atrás, eu não vou conseguir precisar exatamente, alguns irmãos da igreja cristã copta foram pegos por um grupo islâmico terrorista e foram degolados na praia. E tinha um vídeo na internet com degolando todos, um a um. Os anticristos já estão aí. Só que nem todos estão cortando o pescoço. Tem muita gente que está trazendo mentira. O anticristo, ele é muito mais do que um alguém. Ele é uma força, ele é um pensamento, ele é uma ideia, ele é um sistema. Alguns, inclusive, dizem que o anticristo se aparenta muito com sistemas econômicos, com seus extremos, que prometem milagres e que fazem com que muitas pessoas se enveredem confiando nesses sistemas de maneira cega e deixando de confiar em Deus. De acordo com o comentarista Barclay, segundo a etimologia da palavra grega, de anticristos, significa algo que é contra, ou algo que quer ficar em lugar de, ou seja, algo que milita contra a verdade de Jesus, ou que quer tomar o lugar de Jesus como detentor da verdade, da razão e da vida. O anticristo é toda forma de mal, operando por meio da energia de Satanás. Esse é o anticristo. É muito mais do que uma pessoa. É aquele que tenta roubar o lugar de Deus no coração de alguém. E essa é uma das marcas da última hora. A ação enganosa de Satanás, tentando disseminar mentiras, desencaminhar os santos, cegar e aprisionar os ímpios para que eles não cheguem ao conhecimento do Senhor. Você percebe que a gente precisa estar atento à ação disso? Porque isso está aqui hoje, irmãos. Já estava nos tempos de João e perdura até hoje, até que essa última hora não terminar com a volta do Salvador Jesus Cristo. Nós teremos os agentes de Satanás intentando contra a igreja.
Alguns de maneira violenta, física, outros de maneira sutil, teológica, mas todos militando contra o Senhor. E outra questão de grande relevância é que João afirma que esses anticristos saíram do meio da igreja. Esse aqui é um versículo que a gente usa meio, até assim, fora do contexto. Geralmente a gente aplica esse versículo a todo irmão que saiu da igreja, né? Mudou de igreja, saiu do nosso meio porque não é dos nossos. O irmão continua sendo crente, só mudou de denominação, só mudou o grupo que ele reunia. Não é dele que o texto está falando. O texto está falando daqueles que saíram do meio do povo de Deus e agora militam contra o povo de Deus. Agora se tornaram companheiros de Satanás na luta. Agora eles não estão mais do lado de cá, estão do lado de lá. Por que João fala isso? É possível que tanto João quanto os irmãos dos seus dias estivessem sofrendo com aqueles que estavam apostatando da fé diante das perseguições, acreditando em mentiras e agora disseminando mentiras e perturbando o cristianismo. Muitos, inclusive, entregavam os cristãos para serem mortos. E qual era o conteúdo do engano dessas pessoas? A negação de que Jesus era o Cristo. Eles atentavam contra o caráter do Salvador Jesus e, por conseguinte, negavam a própria pessoa do Pai. Eles falavam, não, Jesus não pode ser bom, não. Se Jesus fosse bom, a igreja não era assim. Se Jesus fosse bom, aquele fulano não pecava, aquele pastor não fazia isso, aquele irmão não fazia aquele outro, não havia pobreza, não havia doença. O cara começa a inventar um monte de coisa. Porque ele não consegue engolir a ideia de que o problema do mundo é o pecado. Deus. Não é que Deus não esteja no controle do mundo, pelo contrário, irmãos. Deus não apenas está no controle do mundo quando está remindo o tempo. Ele cuida disso, na palma das suas mãos. Ele já tem o dia da volta marcadinho. Eu não sei, você não sabe, mas já está lá. No cronômetro do eterno já está lá, já foi startado. E a contagem já está rodando. Nós não sabemos, ele sabe. Olha o que João diz, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Nós temos isso desde os primeiros séculos, nós temos isso desde a ressurreição de Jesus. Quando os guardas falaram, olha, nós acordamos, Jesus não estava lá, ele ressuscitou, e falaram, vamos pagar para vocês, vocês vão lá e diz o seguinte, diz que foram os cristãos que vieram e roubaram o corpo. O que é isso? A negação da ressurreição de Jesus, a negação da divindade de Jesus. João diz que todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho também tem o Pai. O anticristo é o mentiroso que nega o Pai e o Filho. Não apenas uma negação direta, mas também a negação pela invenção de mentiras, pela distorção da verdade e pela criação de heresias. Aquele que tenta maquinar a mente. Como agentes do anticristo, nós temos hoje a própria distorção das Escrituras. Quanta gente não tem distorcido a Escritura, irmão? Lê de qualquer jeito, vai lá e prega o que ele está na cabeça dele. Eu falo que tem muito sermão que nem precisa do texto. Se o cara tivesse lido uma receita de bolo, ele tinha pregado a mesma coisa. Que nada iria mudar a cabeça dele. Ele estava procurando um álibi na Bíblia. Ele não estava procurando um texto bíblico que ele pudesse explicar o texto. Ele estava procurando um álibi ali para ele falar o que ele queria. Quem é o anticristo? As ideologias mundanas. O hedonismo, o humanismo, o materialismo e tudo aquilo que queira se opor ou competir contra o domínio de Cristo nas nossas vidas. Hoje, o cientificismo. Crente não pode falar mais nada hoje, não, pastor. A ciência. O que é a ciência, irmãos? A ciência não é uma entidade em si. A ciência é feita de gente, cientista, e ela trabalha com capital emprestado. A ciência trabalha com a criação do Criador. A ciência é o exercício da graça de Deus, usando homens, os capacitando para que eles descubram aquilo que Deus já fez. Está tudo escondido aí. O que é a ciência? Mas nós temos hoje, não, pastor, a gente tem que tomar cuidado. Eu vejo essas coisas, irmãos, assim, eu sempre falo que a gente precisa cuidar da vida, porque é um dom de Deus. Mas nós não precisamos viver apavorados na vida. Sabe que quem cuida de você é Deus. Você não depende dessa máscara para se proteger do vírus.
Você depende que o eterno Salvador cuide para que o vírus, que é microscópico e você não sabe onde ele está, não resolva entrar na frestinha que há entre a máscara e a sua pele. Então você vai usar a máscara, que é tudo que você pode fazer. Você vai passar o álcool gel na mão. Eu falo que eu tenho medo até de pegar fogo, de tanto álcool gel que eu já passei na minha mão. Lá em casa está um consumo de sabonete que eu nunca vi na minha vida. Eu acho que nesses meses aqui nós gastamos sabonete por um ano. Daqui uns dias vai lavar a pata do cachorro. Você faz tudo que você pode fazer, porque isso, perceba, isso é absolutamente tudo que você pode fazer. Você depende em tudo de que o Eterno tenha misericórdia de você, para que você não esteja andando na rua e o inimigo microscópico saia de alguém e entre você. Não é a ciência que te protege, é o Criador que te protege. Você depende do cuidado especial de Deus, para que aquela pizza que você pede por delivery. Eu falo que tem gente que acredita que o entregador de pizza é o Batman, né? Ele não pega vírus nenhum. Se ele vier de RD 125, então não pega mesmo. Quem já é mais antigo sabe. Aquilo era com óleo 2 tempos, não tinha vírus que resistisse àquele cheiro. Quem tinha RD 125 ia namorar, podia pôr o perfume que quisesse, ia chegar fedendo óleo. Não importa o que ele usasse. A gente acredita que a gente está se protegendo. Se o Eterno não resolver cuidar para que naquela embalagem da sua pizza não tenha um único microscópico, invisível, imperceptível vírus, não se engane, não é a sua máscara, não é o isolamento em si. Isso é tudo que a gente pode fazer. A gente continua na dependência do Eterno. Se Ele não cuidar para que alguém que foi escolher tomate antes de você no mercado, pegou a mão, espirrou, você vai ficar com medo de comer tomate agora, né? De manhã o povo saiu com medo de comer pizza. Eu acho que hoje as pizzarias, dependendo dos presbiterianos, iam fechar da parte da manhã. Alguém espirrou, pega lá no seu tomate. Você depende do Eterno cuidar de você. Você entende isso? A máscara, a proteção, o álcool, o sabonete, ele expõe a nossa limitação, porque isso é tudo que a gente pode fazer contra um inimigo invisível. Você depende de Deus. Então essa ideia do cientificismo, não, porque a ciência diz que não pode sair de casa. A ciência diz que agora você pode sair só um pouco. É interessante que o vírus obedece o cientista. Percebeu isso? Agora fecha todo mundo, o vírus fica lá fora sozinho. Agora vocês podem sair que o vírus foi dar uma descansada. Agora a galera sai. Vamos. É crer no incrível, deixando de crer na certeza daquilo que é crível do Criador. Você consegue discernir esses anticristos? Tentando roubar, disputar o espaço do nosso coração, disputar o espaço da nossa fé, disputar o espaço da nossa confiança. Nós estamos na última hora e a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, como a gente faz para se proteger dos enganos desse mundo? Em primeiro lugar, reconhecendo a ação do anticristo. Em segundo lugar, protegendo-se biblicamente das heresias. Versos 20 e 21 diz o seguinte: mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. João afirma que alguns, no poder do anticristo, saíram do meio da igreja. Deitaram o cabelo, foram embora. Mas com respeito àqueles que permaneceram fiéis, aqueles que ficaram no Senhor, João faz uma afirmação extraordinária. João diz: sabe por que vocês estão aqui?
Vocês não foram embora também? Lembro de Pedro, chegando para Jesus, falando: Jesus, esse sermão que o senhor pregou agora é duro demais, ninguém vai ficar aqui não. Já pensou em fazer um curso de retórica? O senhor já ouviu Augusto Nicodemos? Ele prega bem, Jesus. O cara é bom. Reverendo Hernandes, sabedoria, magistral. Jesus, você quer ir embora também? Pode ir. Não posso ir. Para onde eu vou? A palavra é dura, mas é palavra de vida eterna. João diz que aqueles que não saíram, aqueles que não foram embora, não foram por um motivo, porque sobre eles estava a unção que procede do Santo. Sobre eles estava o conhecimento do Evangelho. Mesmo se os anticristos não tivessem se separado da igreja verdadeira, mesmo se eles estivessem no meio da igreja, disseminando mentiras, ainda assim os crentes verdadeiros não serão enganados. Aqueles que são de Deus jamais serão enganados. Sabe por quê? Porque a unção, o Espírito de Deus, o selo de Deus está sobre os seus. Deus já lhes deu todo o conhecimento necessário para que eles fiquem firmes no Senhor. Esses, eu, você, a igreja de Cristo, tem um poder especial vindo da parte de Deus, que os capacita a discernir entre a verdade e o erro. É Deus agindo no coração por causa da unção. E unção designa algo sagrado, algo consagrado, especial. As palavras Cristo e unção têm a mesma raiz no grego. Portanto, João parece traçar um contraste entre o espírito daquele que é anticristo de um lado e o espírito daquele que pertence a Cristo do outro. O anticristo não tem a unção, o que pertence a Cristo tem a unção. Ele está debaixo do Christus, do crisma. Os de Deus são ungidos de Deus, separados para a salvação, de uso exclusivo de Deus, pertencentes a Deus. Esses conseguem perceber a diferença entre a verdade e os falsos ensinamentos. É por isso que a gente não é enganado, mesmo tentando pregador aí. É por isso que quando eu, ou Marcinho, ou qualquer outro sobe aqui e prega um sermão ruim, você continua firme. Porque você não depende do homem. Maior é o que habita no seu coração do que aquele que opera no mundo. Eu sempre falo para meus amigos pastores: prega o evangelho, irmão. Pregador pode ser ruim, o evangelho é sempre bom. O evangelho não depende da capacidade do pregador. Ele é de Deus. Você leu a escritura, explicou o texto, aplicou o texto, vai sossegado para casa. Seu português pode ser bom, pode ser ruim, você pode ser ruim de grego, não importa. Pregou a palavra do evangelho, o poder está no evangelho. E o que é essa unção que vem do evangelho? Será que é um poder místico, um negócio meio especial, que está difundida na ideia do evangelicalismo brasileiro? Você fala: o que é unção? Tem gente que imagina assim que é o poder que sai raio da mão do pregador. Semana eu fui fazer uma visita no Clairo. Nós fomos ali, hoje de manhã até falei com ele. Ele estava me falando que ele tem um sobrinho que tem um serpentário. Né? Eu confesso que quando ele estava falando, eu ia ficando meio com medo, assim, arrepiando. Eu olhava para o lado, ainda bem que era o cachorro que estava ali, mas toda hora eu olhava assim, né? Vai que, né? Tem um medo de cobra, irmãos. Mas ele dizia que o sobrinho dele mexe com isso, e uma vez um pastor veio e contratou o sobrinho dele para levar as cobras para expor. E eu lembro que esses dias atrás tem um pregador norte-americano que pregava com as cascavéis no pescoço. Para que isso, irmão? Prega a Bíblia de boa, sossegado, não tem veneno nenhum. E esse pregador um dia escorregou na cobra, picou a barriga dele e ele morreu no púlpito. Essas pessoas ficam fazendo pantomima. Será que é isso que é unção? Será que unção é vir vestido de chapolim colorado na igreja para ganhar jovens? Será que é isso que é unção? Será que unção é colocar uns finais nas palavras, né? Glória a Deus. Eu vejo os caras, não sei por onde eles tiram esse chiado no fundo, né? Ou colocar um X no lugar do S, glória a Deus.
é o chiado carioca que é a unção? Não, irmãos. Ao falar de unção, João tem em mente aqueles que seguem a Cristo, aqueles que foram alcançados por Cristo e selados por Deus. Aqueles sobre quem Deus derramou o óleo, o bálsamo, o poder, a proteção do seu Espírito. Aqueles que receberam a palavra, que ouviram a verdade e foram alcançados pelo verdadeiro Evangelho. Esses têm a unção. Esses foram vacinados pela verdade do Evangelho. E João afirma isso ao dizer: eu não escrevo a vocês porque vocês não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Perceba, João está dizendo: eu não estou escrevendo para vocês porque vocês já não conhecem. Vocês já conhecem. Eu quero escrever para vocês para que vocês entendam que é essa verdade que os protege. Esse é o poder de Deus, essa é a unção de Deus. Os leitores de João, eu e você, já conhecemos o Evangelho, já estamos vacinados contra essas mentiras, enganos, heresias, e não tem como essa verdade sair de nós, porque quem a preserva no nosso coração é o próprio Deus. Aos ungidos de Deus, ele direciona a exortação, versículo 24, olha o que diz aí: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Não é novidade, é aquilo que vocês ouviram desde o princípio. Cuide para que isso permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. O Evangelho, irmãos, é a permanência da verdade bíblica na vida que nos protege das heresias e dos enganos. É a permanência daquela verdade antiga, que continua sendo verdade, daquela imutável verdade, permaneça em vocês. É com um bom conhecimento das Escrituras, das doutrinas de fé, que nós somos blindados pelo Senhor. E esse é o termo, blindados. Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o inimigo não toca. Ele vai tentar te atrapalhar, e muitas vezes você dá ouvido para ele, ele vai te atrapalhar. Mas presta atenção no que eu quero te dizer agora. Se você é nascido de Deus, o diabo jamais te retirará do caminho. As suas mentiras sutis podem atrapalhar a sua vida, mas a salvação está garantida, porque ele não tem poder para tocar na sua vida. Por quê? Porque você está debaixo da unção do Santo. A ideia aqui, quando ele fala que não precisa que alguém ensine, não é que os crentes não podem aprender mais com escola bíblica dominical, sermão, palestra, livro e outras ferramentas, mas antes que o crente genuíno, selado pelo Espírito, de forma que ele já recebeu do Senhor tudo o que é necessário para a salvação, agora ele cresce nessa salvação. Ele aprende mais da palavra. Ele aprende mais da palavra. A questão não é se você é um grande teólogo, um grande conhecedor de grego, de hebraico, um grande exegeta, se tem poder político da igreja nas suas mãos. Se você tem o Evangelho, você tem tudo o que você precisa para a salvação. Reverendo Ronaldo Lidório, já falei para vocês disso, se embrenhou na mata amazônica por 4 dias para pregar para uma tribo indígena. E quando ele chegou lá, tomou um susto, o povo estava tudo evangelizado. Inclusive, eles estavam limpando o território lá, falando assim: ó, vai ter um crente hoje, vai ter um culto aqui hoje. E aí, ainda uns índios olhou para ele e falou: vai ter um culto aqui, glória a Deus. Ele falou: era índio pentecostal lá, o povo já. Ele falou: mas como é que vocês sabem do Evangelho? Eu achei que vocês não tinham ouvido do Evangelho. Ele falou: nós sabemos do Evangelho por causa do seu João, ele é um missionário que veio aqui. E o Ronaldo Lidório foi na casa do seu João, bateu palma, casinha pequenininha, 4x4, 3 filhos lá dentro, esposa lá dentro. Veio o seu João. O Ronaldo Lidório se apresentou: só que é o seu João? Ele falou: sou. Ele falou: sou missionário. O seu João ficou maravilhado. Gritou: Maria, traz as crianças para cá. Vem para cá. Agora chegou um missionário de verdade aqui, Maria. O Ronaldo Lidório falou: como um missionário de verdade, seu João? Está todo o povo evangelizado aqui. Conta para mim a sua história, porque ele ficou maravilhado. Depois, vá na internet, ouça esse testemunho
o pastor Ronaldo Lidório, é emocionante. Mas fato é que o seu João, ele foi numa conferência missionária, ele não sabia ler e escrever. E o pastor estava lá fazendo um apelo, ninguém se mobilizava. E o seu João falou, é o seguinte, senhor, eu não sei ler nem escrever, mas se o senhor me ensinar a ler e escrever, eu vou lá pregar para os índios aí que estão precisando aí. E a partir daquele dia o seu João começou a ler a Bíblia, buscar ele. O único livro que ele leu na vida inteira era a Bíblia. E ele aprendeu a ler na Bíblia, ele falou, como Deus fez isso, eu vim para cá com os meus filhos evangelizar. E muito interessante é que Ronaldo Lidório falou, seu João, você é doido. Eu estou aqui 4 dias a pé, dentro da mata para chegar aqui, só está com 3 crianças aqui, seu João. Como é que o senhor faz se ficar doente? O seu João chamou Ronaldo Lidório no canto e falou assim, meu missionário, eu tenho um tesouro aqui. Ronaldo Lidório imaginou que ele tivesse achado ouro, sei lá, tivesse ali guardado debaixo da sua casa. Qual que é o tesouro que o senhor tem, seu João? O seu João olhou para o Ronaldo Lidório e falou assim, os meus filhos viram aquilo que Deus pode fazer e ninguém vai tirar isso dele. O poder do evangelho, irmão. Não importa se você é um grande teólogo, conhecedor de verdades profundas, de grandes pensadores, de filosofia, de apologética, ou se você é alguém que foi atingido pelo evangelho e mal sabe falar direito, o poder está no evangelho. Você entende essa riqueza? Você tem conhecimento das Escrituras, das doutrinas fundamentais da fé, dos propósitos de Deus para a sua vida e para a vida da igreja, do caráter da Trindade e da ação santa do eterno Deus em nós? Nós estamos na última hora, devemos estar vacinados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, João faz uma veemente exortação. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados. Então, como a gente pode se proteger contra os enganos desse mundo? Em primeiro lugar, reconhecendo a ação do anticristo, suas mentiras, seus enganos, tentando atrapalhar a vida dos crentes. Em segundo lugar, vacinados, protegidos biblicamente com a palavra, no poder do evangelho. Em terceiro e último lugar, firmando o coração na promessa da vida eterna. Olha o que nos diz o versículo 25, irmãos. Que coisa rica que o Senhor tem para nós. E esta é a promessa que Ele nos faz. A vida eterna. Essa é a promessa que Ele nos faz, diz João. A vida eterna. Irmãos, que presente maravilhoso o Senhor reservou para nós. Vida eterna. Essa é a maior segurança da vida do crente. Isso vale mais do que alarme, vale mais do que a máscara que você está usando, mais do que luva, mais do que qualquer proteção. Vida eterna que ninguém pode tirar de nós. Aqueles irmãos do primeiro século tiveram sua fé fortalecida nessa promessa, quando eles sofriam as perseguições do Império Romano. Judeus cristãos tiveram a sua vida fortalecida pelo Senhor durante o período da Segunda Guerra, quando Hitler cometia atrocidades e estava dizimando toda a raça judaica por conta da loucura da supremacia ariana. Muita gente dizia que Hitler era até cristão, era um doido varrido, sócio do Satanás. Mas nesses dias, levantaram-se homens como Dietrich Bonhoeffer, que falavam do poder do Evangelho, do poder do discipulado, do poder da palavra de Deus. Por quê? Porque criam na vida eterna. E esse é um período negro, irmãos. Já assistiu o filme aí sobre a Segunda Guerra? Lista de Schindler, o menino do pijama listrado. Você nem precisa de coronavírus para ter falta de ar assistindo esses filmes aí. É apavorante. E tantos outros. Um crente que tem expectativas e os olhos fixos na vida eterna não sente atração pelas mentiras vaidosas desse mundo. Então, olha que coisa fantástica. João diz, ele prometeu a vida eterna para vocês.
Não troquem aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Semana passada nós lemos isso no sermão. Não corra atrás desse mundo, porque o mundo está passando, está ficando para trás. Então aquilo que nós já citamos anteriormente, como ideologias humanas, mundanas, hedonismo, humanismo, materialismo, cientificismo, a autoconfiança, egoísmo, a falsa ideia de autoconhecimento. Essas coisas já não nos iludem. Não, você precisa se autoconhecer. Você precisa saber algumas coisas sobre você. Primeiro, que você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Segundo, que você é um pecador caído. Terceiro, que a graça salvadora de Cristo Jesus te redime de toda carga e de todo pecado. Quarto, que o Senhor garante a morada no céu. Quinto, que Ele vai voltar e a gente está resolvido com Ele. É isso que você precisa saber de você. A ideia de olhar para dentro de você para buscar um autoconhecimento é tão enganosa quanto qualquer uma dessas outras mentiras. Ora, o nosso problema está dentro da gente mesmo, aí. Você vai olhar para dentro de você, o que você tem dentro de você? Dor, tristeza, rancor, sofrimento, ilusão, vontade própria, auto-engano. Você quer se conhecer mais? Vai para perto de Deus. No meu tempo tinha uma banda chamada Catedral, já acabaram com a Catedral. E eles tinham uma música muito boa. Ele falava assim: quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. Você quer se conhecer? Vai para perto de Deus. Vá para o Salvador. Nele você vai receber todo o conhecimento que você precisa sobre você. Quem tem a vida eterna não se ilude com essas coisas. O cristão que entende a profundidade da salvação, aqui para o futuro, aquele que tem certeza absoluta de que o Senhor o manterá salvo agora e por toda a eternidade. Aquele que entende que o Deus que o salvou o mantém salvo, porque a salvação não pertence ao homem. Russell Shedd diz que se você pudesse perder a salvação, você iria perder. E é verdade, irmãos. Eu louvo a Deus porque Ele não colocou isso na minha mão. Eu estava enrolado aí. Se nós pudéssemos perder a salvação, nós perderíamos. É por isso que Paulo diz assim: eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para Ele guardar o meu depósito. Onde está o depósito de Paulo? Na mão do Eterno. Onde está a nossa salvação? Na mão daquele que nos deu. Ele cuida dela. Aquele que crê nas verdades do céu não deposita sua esperança, sua realização, sua satisfação, não projeta sua identidade nas coisas que esse mundo pode oferecer. Você não é as coisas que você tem, você não é o carro que você anda, você não é os diplomas na sua parede, você é criado por Deus, para a glória de Deus. E qualquer coisa na sua vida que esteja fora disso é um desfoque, é uma mentira, é uma heresia, é um engano do diabo. A certeza da vida eterna é uma grande proteção contra as mentiras e contra as heresias desse mundo. Sabe por quê? A gente não vai mais se iludir com as coisas daqui. A gente não é daqui. Não foi isso que Paulo escreveu aos Colossenses? Irmãos, se vocês já nasceram do Senhor, lembrem da vossa casa lá no céu. Pensa nas coisas lá no céu, onde Cristo está. É lá que é a nossa casa. Você tem confiança na promessa eterna que Jesus fez para você? Foi Ele que prometeu vida eterna. Não foi o João, não sou eu, não é a igreja, é aquele que comprou a vida eterna. Você tem confiança nisso? Você consegue dizer como o apóstolo Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar aquilo que eu lhe confiei até aquele dia. Ele de fato é fiel, irmãos, para guardar a nossa vida para a eternidade. Terminando, irmãos, o Senhor tem protegido a sua igreja contra todos os enganos e as heresias desse mundo. Desde que o mundo é mundo, tem gente lutando contra Deus. Desde o Éden, tem um punho cerrado contra Deus, dizendo: eu me governo, eu faço do meu jeito. Mas Deus tem mantido a igreja em pé. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, porque Ele é o valente que habita em nós, e o mundo não tem poder contra Cristo Jesus. Ele venceu, Ele despojou os principados, as potestades, os expôs na cruz.
Aqueles que são filhos de Deus jamais serão enganados. Jamais se afastarão da graça. Saiba disso. Você pode se sujar. Você pode ser um filho meio desobediente. De vez em quando a gente é. Fala a verdade. Eu vejo lá em casa, tem duas lá, de vez em quando tem que trazer mais para perto, ter a conversa de pé de orelha. Mas sabe quando elas vão deixar de ser minhas filhas? Nunca. Se você é filho de Deus, Ele jamais te abandonará. Não existe ex-filho de Deus. Deus é um pai que não abandona os seus filhos. Já falei aqui e repito, Ele não tem vergonha de ser chamado de seu Deus. Porque Ele te ama. Porque Ele está além dos poderes desse mundo que tentam te afastar dEle. E como resultado dessa proteção contra os enganos do anticristo, nós nos parecemos cada dia mais com o Salvador Jesus. João termina dizendo assim: se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. A ideia de justiça de João aqui não é no sentido de que eu e você vamos ser bonzinhos, fazer tudo que tem que fazer. A ideia é que nós vamos receber os frutos da justiça manifestados em Cristo Jesus na cruz do Calvário. A ideia de justiça está ligada à propiciação, onde Jesus entregou a sua vida em nosso lugar, satisfazendo as exigências da lei e nos trazendo perdão dos pecados, nos reconciliando com Deus, de maneira que faz com que eu e você consigamos viver em santidade. É a justiça dele em nós. Cada dia mais nós parecemos com ele. O mundo está cheio de enganos, irmãos. O mundo está cheio de mentiras, cheio de heresias que tem por finalidade fazer com que o nosso pé resvale. Você viu aquela imagem lá? Pezinho na casca de banana? É assim. O Salvador não apenas nos tirou dos ardis desse mundo, mas também nos proporciona proteção contra essas mentiras atrozes. Lembre-se que para nos proteger dos enganos desse mundo é importante 3 coisas. Reconheça a ação do anticristo. Fuja de todo engano mundano, de tudo aquilo que se opõe contra Deus, tudo aquilo que quer disputar o seu coração. A sua confiança, foge disso. Esse é o poder do anticristo. Tudo aquilo que quer governar a sua vida, quer lhe impor temor, quer lhe impor adoração, que quer fazer você se dobrar. Fuja disso. Segundo, viva na unção da verdade eterna. O Pai nos deu a santa palavra e se revelou por completo a nós na pessoa de Cristo Jesus, seu Filho, alcançando-nos com o Evangelho. Não desvia disso. Aquilo que era desde o começo. E por fim, firme os seus olhos na promessa da vida eterna. Não há nada nesse mundo que valha tanto quanto o presente que o Senhor já reservou para nós. É uma promessa feita pelo Salvador Jesus. É uma realidade que nós já vivemos agora e desfrutaremos na totalidade, na eternidade. Que o Senhor guarde firme nosso coração, nossa mente, na revelação do Evangelho, para que estejamos sempre firmes e altaneiros, caminhando para o céu com Cristo Jesus, livre dos enganos desse mundo. Amém? Feche teus olhos, quero orar com você. Senhor, nós te louvamos pelo dia, pelo domingo e principalmente pela tua palavra. Obrigado pelo teu povo reunido aqui, que cada dia mais nosso coração confie no Senhor, fuja dos enganos desse mundo, que a nossa vida esteja voltada para te amar e para te servir, Senhor. Cuida de nós, cuida de tudo aquilo que envolve a nossa vida, para que nós nos mantenhamos firmes pelo poder do teu Espírito que habita em nós. É assim que nós oramos, pedindo a tua guarda sobre a vida da tua igreja, até o grande dia em que nós nos encontraremos com o Senhor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe, irmãos.